Vamos lá, nono ano. A gente vai falar agora sobre uma população numerosa em crescimento. A gente ainda falando da Ásia, que é a nossa matéria da segunda avaliação aí, tá? Então, eu quero que vocês coloquem na página 370, tá? Vamos ver por que a população da Ásia é uma população numerosa, tá? Vamos começando lá. Na Ásia, a taxa de mortalidade diminuiu bastante ao longo do século XX, ou seja, poucas pessoas morrem nos países da Ásia. A taxa de mortalidade diminuiu. Grifa logo esse parágrafo todo que a gente vai lendo aí. E a taxa de natalidade se manteve elevada, ou seja, paralelamente à taxa de mortalidade que diminuiu, nascia muita gente, tá? Então, por isso que a população da Ásia é numerosa, tá? A taxa de mortalidade caiu, parou de morrer muita gente, mas em compensação começou a nascer mais gente. Então, por isso que vai aumentando aí o número da população da Ásia, tá? Em consequência, ocorreu um aumento do número de seus habitantes a cada ano. No entanto, a população asiática tem crescido mais lentamente a partir da década de 90, tá? Então, desde 1990 para cá, a população da Ásia ela vem crescendo, mas vem crescendo num ritmo mais lento em comparação às outras décadas, tá ok? Tranquilo. Aí, gente, na figura, na página 370, tem duas pirâmides etárias, no qual a gente aprendeu pirâmide etária no 7º ano e no 6º também, eu acho, tá? Mas no 7º a gente aprendeu sobre pirâmide etária aí. E muita gente fica perguntando, tio, eu vou usar pirâmide etária onde? Tá aí, tá? Vocês vão ver pirâmide etária até o resto da vida de vocês, tá? Gente, tem a pirâmide etária do Japão e tem a pirâmide etária da Indonésia. Pessoal, é o seguinte, os países da Ásia, eles variam. Tem países que a taxa de natalidade é alta e tem países que a taxa de natalidade é baixa. Tem países que a taxa de mortalidade é alta e tem países que a taxa de mortalidade é baixa, tá? É o que acontece com o Japão e a Indonésia. Gente, olhando assim, sem analisar nada, olhando o gráfico, vocês podem ver que eles são gráficos totalmente contrários, né? Olha o topo da pirâmide etária do Japão, bem larga. Olha o topo da pirâmide etária da Indonésia, bem estreita, tá? Olha a base do Japão, a base da pirâmide etária do Japão, bem pequena. Olha a base da pirâmide da Indonésia, bem larga. Então, o que é isso que quer dizer? Vamos lá, tá? Gente, tem muitos idosos. Vocês sabem que o topo da pirâmide etária, eu sei que vocês se lembram, o topo da pirâmide etária é relacionado às pessoas idosas. Então, olha só de idosos que tem no Japão. Por que tem muito idosos no Japão? Porque a mortalidade é muito baixa. Então, a expectativa de vida ela aumenta. Então, existe um crescimento do número de idosos. Então, você já coloca ao lado aí, puxa uma seta na pirâmide etária do Japão e vocês coloquem baixa mortalidade, baixa taxa de mortalidade, tá? Baixa taxa de mortalidade. Em compensação, olha na Indonésia lá, puxa uma seta no gráfico da Indonésia e coloque assim, olha aí, tem muito idoso? Não, né? Em comparação ao Japão não tem. Então coloquem aí do lado, na Indonésia, alta taxa de mortalidade, tá? Alta taxa de mortalidade na Indonésia. Olha, voltando lá para o Japão. Gente, tem muito nascimento, como é a taxa de natalidade? É alta ou é baixa? Olha lá. Tem pouca taxa de natalidade, né? Então, coloquem lá também no Japão. Baixa taxa de natalidade. Baixa taxa de natalidade. Gente, agora olha na Indonésia. Olha a base da Indonésia, mano. É muita gente que nascendo. A taxa é muita gente jovem, tá? Crianças, tá? Então, olha aí. Então, puxa uma seta também, coloquem na Indonésia alta taxa de natalidade. Só para vocês perceberem que Japão e Indonésia ficam um perto do outro no mesmo continente, só que são realidades diferentes, tá? Pulando lá de página, lá na página 371, vamos lá. De maneira geral, os principais países do sul e do sudeste do continente, como a Índia e a Indonésia, apresentam renda per capita baixa, tá? E taxa de crescimento vegetativo elevada. Tá? Embora esse cenário faça com que o percentual de jovens em idade apta ao trabalho seja maior entre a população, uma grande população tende a resultar em maiores impactos ambientais. É isso que eu queria dizer. Gente, quanto mais pessoas em um lugar, quanto mais pessoas em um local, os impactos ambientais são maiores. Por quê? Vai ter que desmatar para fazer casa, a poluição aumenta, é uma maior circulação de carros, de automóveis, a poluição aumenta. Tá? Então, grife isso aí que isso é importante. Embora esse cenário faça tal, eu quero que vocês coloquem, grifem aí. Uma grande população
tende a resultar em maiores impactos ambientais. Eu vou até grifar isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Para eu lembrar depois, importante. Maior demanda por serviços de saúde. Quanto mais população, mais ela vai precisar de hospitais, grifa também. Educação, grifa. Mais população vai ter que precisar de moradia, grifa. Saneamento, transporte, energia elétrica e também ofertas de emprego. Então tem esses problemas sociais, tá? Não é bom um território ter uma população enorme, tá? Porque vai precisar de tudo isso aí, às vezes o país não comporta todos esses itens aí. Beleza. Eu queria que vocês colocassem lá embaixo, vissem lá embaixo no último parágrafo, está escrito assim, não dá para eu ler todo porque senão vai ficar o vídeo muito longo, tá? Então vamos lá. No parágrafo abaixo está escrito assim, essa situação, tá? Eu já vou parar aqui. Essa situação, beleza. Essa situação também é problemática do ponto de vista socioeconômico, tá? Pois o percentual de idosos na população total aumentou e o da população jovem, idade apta ao trabalho, diminuiu. Pessoal, é ruim. Eu vou até ter cuidado de falar, porque uma vez eu falei, é ruim ter muito idoso no local. Aí o menino falou, o senhor não gosta de idoso, tio? O senhor não gosta de idoso? Não, não é isso. Então eu vou falar de uma maneira melhor. É prejudicial em termos de em termos de economia, vamos dizer assim, é prejudicial em termos de economia ter muitos idosos em um local. Por quê? Quando se tem muito idoso em um país, tá? Acaba que esse idoso não estar mais apto ao trabalho, então vai faltar o quê? Mão de obra. Então vai ser pouca gente trabalhando, vai ter pouca mão de obra para o comércio, para as indústrias, enfim. Tá? É isso que acontece aí, tá? Então, quando você tem muito idoso no local, tem que ter um maior investimento em saúde, porque esses idosos acabam adoecendo com mais facilidade, tá? E também vai ter que ter um maior investimento em previdência social, que é o que o texto está falando, em aposentadoria. Então, o governo vai pagar a aposentadoria para o idoso, mas o governo não vai receber em troca essa mão de obra, porque ele é idoso, está aposentado. Então, em termos de economia, os idosos não são... não é bom ter muito idoso em um local em termos de economia. Gente, eu amo os idosos, tá? De coração, mas em termos de economia que eu estou falando. Beleza. Aí lá embaixo está escrito assim, a China, que durante décadas tentou conter a taxa de crescimento elevada da sua população, caminha em direção a um cenário semelhante ao do país desenvolvido do continente, fruto dos avanços socioeconômicos do país, somados aos programas de controle de natalidade efetivo. Gente, a China, ela tinha tanta gente antes, a população era muito grande, que ela teve que tomar medidas drásticas, tá? Que era a política do filho único, que eu vou falar no próximo vídeo. Obrigado, viu, gente? Até daqui a pouco.